Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso. Só Deus tem solução. E o Senhor Jesus é que providenciou na cruz o necessário para que tenhamos acesso ao Pai. Vamos ser dirigidos a Deus em oração nesse instante mais uma vez. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, porque podemos estar seguros nas Tuas mãos em qualquer circunstância que venhamos a enfrentar. E por isso, tempestades podem passar, podemos atravessá-las na certeza de que Tu nos sustentas e conduzes a nossa vida. Nesse instante, Pai, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade e que possamos extrair da Tua palavra as lições que Tens preparado para nós nesta hora. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na série GPS, Guiados pelo Senhor. E gostaria hoje de compartilhar com esta abordagem, compartilhar que guiados pelo Senhor no compartilhamento da liderança. E nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 6, os versos de 1 a 7. Essa associação, exatamente pelo fato de que o GPS é algo que muito difundido e hoje a gente quase não fala no equipamento GPS, mas o sistema de GPS continua em utilização que é o sistema global de posicionamento por satélite, um sistema de posicionamento global, a sigla GPS, é o que a gente utiliza no nosso celular, nos programas de localização que temos. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, estaremos lendo. Sendo que a nossa abordagem no GPS é exatamente essa do guiados pelo Senhor. E então o GPS de verdade é esse Atos capítulo 6, leremos versos de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Nós temos nesse texto um momento em que surge uma dificuldade, surge um problema no meio da igreja. E então nós vamos estudar um pouco a existência deste problema e que a igreja primitiva não estava isenta
de problemas, e mesmo de problemas internos. Problemas surgem na nossa vida, e então às vezes a gente fica até se perguntando, mas Deus, por que é que Tu permites que isso surja na nossa vida? É porque faz parte da vida realmente essa experiência, e quando estamos atravessando uma dificuldade, nós temos uma oportunidade de um crescimento maior. Quando tudo está bem, a gente parece que se acomoda e parece que as coisas andam no piloto automático, mas quando surge uma dificuldade, aí nós focamos naquela dificuldade, nós buscamos ver qual a mudança de rumo que precisamos fazer, como contornar esse problema, essa barreira que surge diante de nós, e aprendemos com a própria vida e aprendemos de Deus. Deus tem coisas para nos mostrar. Nós podemos ver na história bíblica isso acontecendo de diversas formas, e podemos ver na experiência de Jesus com os discípulos no barco atravessando uma tempestade, e os discípulos terminaram dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles aprenderam que o vento e o mar obedeciam então ao Senhor Jesus, obedecem ao Senhor Jesus. Podemos pensar na experiência com Lázaro, e as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, mas Jesus demorou a atender, ele não foi de pronto. E quando Jesus finalmente chega à casa de Lázaro, Lázaro já faleceu. E as suas irmãs vêm para ele com uma queixa: Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas tinham visto quantos milagres Jesus já realizara. E então, elas chegam para Jesus com uma queixa, mas o propósito de Jesus era maior. E então a palavra que ele dá para Marta é: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora Jesus está trazendo esta lição e vai dar uma prova daquilo que ele está dizendo, porque agora que Lázaro morreu, ele vai até o túmulo e ressuscita Lázaro, para que se tenha a certeza, a convicção de que aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. E então as dificuldades que surgem servem para o nosso crescimento, servem para que estejamos mais bem preparados para aquilo que a vida ainda vai apresentar à nossa frente. E o problema que surgiu ali é que as viúvas de longe não eram atendidas como as de perto. O texto bíblico diz: as de fala grega não eram tão bem atendidas quanto as de fala hebraica. O que é que tem a fala grega e a fala hebraica a ver com isso? É que as que eram de fala hebraica eram aquelas que haviam crescido, vivido ali naquela região. As de fala grega eram aquelas que, tendo nascido e crescido em outros lugares, agora mudaram-se para Jerusalém, e então fazem parte também da igreja, da membresia da igreja. E a gente pode imaginar que alguém com quem a gente conviveu desde pequeno, vamos dizer assim, por muito tempo, a gente tem um conhecimento maior das necessidades, a gente está mais perto. Aquelas que vieram depois também são de outra língua, a comunicação também já não se dá da mesma forma, e o resultado disso é que aquelas que eram de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E houve um queixume, houve uma murmuração, e a murmuração não é produtiva. O que é produtivo é buscarmos resolver cada situação. A murmuração, ela simplesmente faz com que aquele assunto fermente. A solução é irmos direto ao ponto. Surgiu na igreja esse queixume, essa murmuração.
E então os discípulos entenderam que outro problema se mostrou como a causa deste. Havia uma outra coisa que precisava ser resolvida e que estava provocando essa dificuldade e, consequentemente, essa murmuração. Os apóstolos estavam com toda a liderança da igreja, ou seja, toda a liderança da igreja estava confiada aos apóstolos. Eles é que tinham que providenciar tudo, liderar todas as ações na igreja. E então, constatada este fato, eles viram que eles não estavam dando conta, e o que estava acontecendo era o resultado, era a consequência disso. Eles estavam com muitas coisas nas mãos. Se os irmãos pensarem, quantas pessoas havia ali? Nós temos no dia de Pentecostes que 3.000 pessoas se converteram. Bem, mas alguns eram de fora e estavam lá em Jerusalém, mas um pouco mais adiante, no capítulo 4 e 5, nós vamos ver que o número cresce a 5.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra, elevou-se o número destes a cerca de 5.000 pessoas. Então, os apóstolos estão liderando um grupo de 5.000 pessoas. E esse número está crescendo. E então, este serviço terminou fugindo do que seria o propósito deles. E os 12 entenderam a causa. E a gente vai ver que eles muito provavelmente reuniram-se de antemão, porque o relato já apresenta os 12 com uma proposta. Então, eles muito provavelmente buscaram entender aonde estava a dificuldade e trouxeram então uma proposição. E vem aí então a solução. E a solução é que decidiram que era hora de compartilhar a liderança. Eles estavam concentrando, mas era hora de compartilhar. À medida que o número foi crescendo, eles precisavam de apoio, de suporte, de pessoas que pudessem estar envolvidas. Era hora de passar o bastão, como na corrida de revezamento, que alguém vai e passa o bastão para outro. Eles haviam mostrado como deveriam liderar, e agora está na hora de entregar essa liderança para outros. Eu lembro de quando o pastor Wagner Weiland esteve conosco no aniversário da igreja, salvo engano, em 2010 ainda, 11 anos atrás, né? Quase 11 anos. E ele mencionou algo que fazia parte de uma sistemática de evangelização antiga, que era aquela de irmos para uma praça e alguém começa a pregar e forma-se aquele círculo dos crentes ali à frente de quem está na pregação, mas aí chega alguém interessado em ouvir e aí coloca-se junto, e aí o crente de repente dá um passinho para trás, e daqui a pouco aquele que está chegando está na primeira fila, né? Porque foi dado o espaço. E o pastor Wagner faz aquela aplicação exatamente na liderança, de que um dos processos da liderança é esse do passinho para trás, né? O passo para trás é aquele em que a pessoa que está ao lado começa a assumir responsabilidades, começa a participar, vai se desenvolvendo em suas habilidades de liderança. E isso é o que nós estamos presenciando aqui na Igreja Cristã Primitiva. Os apóstolos agora estão passando o bastão. E há esse entendimento de corpo, de que da maneira como o apóstolo Paulo faz essa aplicação do corpo, né, e que o corpo é um só, mas tem
os seus órgãos internos, tem os membros do corpo, e que cada parte do corpo tem a sua função, a sua funcionalidade, assim também no corpo de Cristo. Cada um de nós tem a oportunidade de participar, de se envolver, de se aplicar naquilo que o Senhor tem colocado como desafios. E eles então contaram com a participação da igreja para essa decisão. A igreja foi que elegeu aqueles homens para essa função. A igreja elegeu aqueles que entendeu serem aptos para a tarefa. E também eles puderam contar com a disponibilidade de pessoas para a obra. As pessoas se dispuseram a assumir essa responsabilidade. Em primeiro lugar, porque todos somos chamados por Deus, cada um de nós tem um chamado. Os chamados não são apenas os pastores, os missionários, aqueles que estão no ministério específico, mas os chamados somos todos nós, tanto que o Senhor Jesus entregou a grande comissão para a igreja como um todo, e de fazer discípulos de todas as nações. E isso vai de cada um de nós para as pessoas que estão ao nosso alcance, até a nossa participação também no sustento daqueles que estão indo ao longe. E então, somos chamados por Deus e chamados para compartilhar o Evangelho. Somos todos missionários dessa mensagem da salvação. Cristo, como disse, confiou a nós a grande comissão, mas somos também chamados para servir. Todos somos capacitados por Deus para esse serviço. Não sei bem para onde está funcionando melhor aqui o controle. Ele tem dado dons e talentos para a edificação da igreja. Cada um de nós tem seus dons e talentos dados por Deus. A igreja cristã primitiva estava começando a compartilhar essa liderança e pessoas estavam assumindo funções, responsabilidades. Agora eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouco da estrutura na igreja Emanuel, porque esse capítulo 6 do livro de Atos tem sido entendido como a eleição dos diáconos, e na nossa igreja nós não temos, como tradicionalmente se tem, um corpo diaconal. Isso porque nós temos optado por uma estrutura que funciona um pouco diferente, mas aplicando os mesmos princípios. A estrutura que nós temos é a estrutura de áreas ministeriais, ministérios, pequenos grupos. E então, aquilo que tem sido função, por exemplo, do corpo diaconal, e aqui nesse momento especificamente está o atendimento aos necessitados. Nós temos uma área ministerial de atuação social, onde todos os membros podem se envolver de acordo com aquilo que tem o seu interesse, e então não está restrita a um grupo de pessoas, mas está aberta para que todos possam se envolver, e a atuação social é atendida dessa forma. O cuidado com a membresia, nós temos os pequenos grupos que vão atuando nesse propósito, e então pessoas estão em funções de liderança dentro dessa estrutura. E nós temos também um conselho diretor que é eleito pela igreja para cuidar da orientação e apoio em toda a administração da igreja, em todo o cuidado do funcionamento do trabalho da igreja. E então esse trabalho que é citado aqui em Atos 6, e a função de liderança,
esses 7 homens que foram eleitos aqui, foram eleitos para exercerem uma função de liderança, e o texto bíblico diz, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o que tem sido o nosso entendimento é de que toda função de liderança que disponibiliza os pastores para que possam dedicar mais tempo à oração e ao ministério da palavra, aquela estará sendo uma função diaconal. Estará sendo uma função que atende a esses princípios aqui de Atos capítulo 6. E então nós temos pessoas em função de liderança das áreas ministeriais, nós temos pessoas em função de liderança em cada ministério, nós temos pessoas em função de liderança nos pequenos grupos multiplicadores. Só para termos uma ideia, nós temos cerca de 65 ministérios. E temos algo em torno de 45 pequenos grupos multiplicadores. E então, imagine se o pastor da igreja precisasse exercer a liderança em cada um desses grupos. Mas essa liderança está compartilhada com aqueles que então estão cuidando de determinados setores da igreja, determinados grupos de pessoas, de tal maneira que haja a continuidade do trabalho e, ao mesmo tempo, a dedicação à oração e ao ministério da palavra, como diz esse texto. E então, continuando, né, eles compartilharam a liderança, pessoas foram eleitas. E quais os pré-requisitos que foram citados aqui? Bom testemunho. E então, o bom testemunho é porque essas pessoas já estavam praticando a vontade de Deus dentro daquilo que era o seu conhecimento dessa vontade. Aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, a nossa orientação para a vida, ela nos faz ter bom testemunho dos de fora. Aquilo que o Senhor Jesus deseja que esteja sendo praticado no nosso viver, sempre vai provocar bom testemunho das pessoas que mesmo de fora estejam observando. Mas também o próximo ponto é que são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo porque buscam a comunhão diária com Deus. Cheios do Espírito Santo porque estão em contato contínuo com o Senhor, por meio da oração, por meio da leitura e meditação na palavra, e então estão mais aptos para entenderem o agir de Deus e responderem a esse agir. E a última coisa, sabedoria. E essa sabedoria, então, é praticamente uma consequência do anterior, porque Deus vai capacitando para cada desafio que surge à frente. E então, isso é o que Deus espera de todos nós, que tenhamos bom testemunho dos de fora, que sejamos cheios do Espírito, estejamos em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo constantemente, e que sejamos capacitados para aquilo que Ele tem para que nós venhamos a desenvolver no ministério. Então, Deus guiou a igreja primitiva para a estruturação do trabalho. Primeiro eram só os apóstolos fazendo tudo, e tive a experiência de pastorear em igreja pequena no interior. E em igreja pequena no interior, o pastor faz de tudo mesmo, né? E para os irmãos terem uma ideia, a gente pode usar a expressão que eu cheguei a dirigir carro funerário, né? Porque uma pessoa da família de um membro da igreja morreu num acidente em outra cidade, e não tinha recursos para outra forma, e conseguimos autorização na delegacia para fazer o transporte numa caminhonete coberta, não numa caminhonete fechada. E então viajei, acho que dá uns 170 quilômetros mais ou menos, até
a cidade onde ocorreu o acidente para colocar o caixão na caminhonete. E então consegui essa caminhonete emprestada e fui com membros da família para fazer esse transporte. Não? Só para ter uma ideia. Eu tocava o violão e Zila tocava o piano. Não? Era a música na igreja. Graças a Deus deixamos uma banda formada, né, em cada lugar onde isso foi necessário. Mas essa era a experiência dos apóstolos antes. E eles então agora implementaram uma estrutura de multiplicação de liderança. Uma estrutura em que as pessoas podiam se envolver de acordo com a capacitação dada por Deus e o chamado dado por Deus. Mas Deus então a nós guiou para essa estrutura de ministérios, áreas ministeriais, pequenos grupos multiplicadores. Cada membro da igreja pode se envolver em ambos, né? Tanto a parte dos ministérios, com as áreas ministeriais, como a parte dos pequenos grupos, estão abertas para todos se envolverem. Na nossa igreja, ninguém precisa ser eleito para realizar alguma função. Os ministérios estão de portas abertas para receber quem queira participar e se envolver da maneira como Deus o tem capacitado. Na igreja primitiva, o resultado foi de crescimento. E nós temos o registro no último versículo lido, o versículo 7, que diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Da maneira como a igreja vinha trabalhando e com essa multiplicação de liderança, o crescimento foi sendo dado com consistência. E o texto conclui dizendo que grande número de sacerdotes obedecia à fé. A gente lembra que a liderança religiosa judaica é que promoveu a crucificação do Senhor Jesus. Mas agora, pelo testemunho da igreja, mesmo sacerdotes, líderes religiosos judaicos, estão abraçando a fé. Estão se convertendo, entendendo qual a missão do Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa oração é para que tenhamos cada dia mais a mesma experiência da igreja cristã primitiva. A experiência de pessoas envolvidas, pessoas que dão um bom testemunho, pessoas que estão em comunhão com Deus e dependentes dEle, pessoas que estão dispostas a investir em seus dons e talentos para o crescimento do seu reino. Essa tem sido a nossa experiência e esperamos que cada dia mais esteja sendo alcançada. Que Deus use cada um de nós para isso. O Senhor Jesus pagou o preço. O Senhor Jesus fez o que era necessário para que nós pudéssemos ser esses instrumentos de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, levou sobre si esses pecados na cruz, nos dando acesso ao Pai. E o Pai então age através de nós. Nós temos a oportunidade de ser instrumentos de Deus para a realização da sua vontade. Cristo, nosso Salvador, Ele pagou o preço dos nossos pecados, da nossa justificação. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para que essa mensagem possa alcançar até os confins da terra. De diversas formas. Em cada área de trabalho da igreja, o propósito é esse. Quando a gente pensa que alguém, por exemplo, trabalha na equipe de estacionamento, auxiliando a quem está chegando ou saindo com o seu carro. O que é que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? Tem a ver porque está possibilitando a que pessoas possam vir e estacionar e sair com segurança para a participação do culto. Tem a ver porque são o primeiro contato, é quem oferece o primeiro sorriso, é quem oferece o primeiro acolhimento para quem chega. E, dessa forma, cada ministério na igreja tem o mesmo propósito, de que
a grande comissão esteja sendo cumprida, fazer discípulos do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelas lições que podemos extrair dela, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito esteja dirigindo a todos nós, como igreja, na maneira como a igreja cristã primitiva assim o fez, sob Tua direção, guiados pelo Senhor, eles puderam caminhar na direção de um compartilhamento de liderança. E a nossa igreja tem buscado também nesse propósito, e pedimos que Tu estejas sempre nos dirigindo de acordo com o Teu querer, que possamos estar como igreja, sendo a cada dia mais e mais guiados pelo Senhor. E na nossa vida individual, que possamos também estar nos dedicando, colocando-nos à disposição do Senhor, sendo guiados pelo Senhor, para a realização da Tua vontade, colocando os nossos dons e talentos a Teu serviço, mesmo no trabalho secular, que possamos estar buscando Te servir, proclamar a mensagem do Evangelho, demonstrar o Teu amor às pessoas, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Continua a falar ao nosso coração conforme o Teu querer. E se alguém não tinha ainda entendido que o Senhor Jesus já pagou o preço do nosso pecado e nos convida a receber de graça a salvação por meio da fé e pelo sacrifício que fez na cruz em nosso lugar, que hoje, esta hora, seja o momento adequado desta entrega e que possa desfrutar da vida que Tu tens preparado para cada um de nós. Assim, Senhor, continua a falar a cada coração e confirmar as decisões que cada coração venha a tomar, para que possamos ser mais e mais guiados pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.